Se no episódio anterior a gente estava selecionando os instrumentos, hoje vamos tocar a orquestra, viva e pulsante da floresta. Falamos sobre os estratos, ou andares em uma floresta. Mas não se engane, não é só sobre a altura das plantas. Coisas como a necessidade de luz e até de onde essas plantas vieram e se adaptaram ao longo do tempo são importantes para se saber e conhecer o estrato de cada planta. Mas vamos entender agora mais um pouco sobre a dinâmica da sucessão ecológica. Outro processo muito importante para a sua agrofloresta está intrinsecamente ligado aos estratos. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é seu espaço agroecológico. Nós dissemos no primeiro episódio que plantar a mesma espécie junta e por diversos quilômetros não funciona como se imagina, e que na maior parte do mundo não adianta querer forçar. Foram liberados quase 500 novos agrotóxicos só nos últimos anos, e não é à toa. Vivemos em um país, falando de Brasil, claro, com uma diversidade absurda de todos os tipos, desde bactérias, fungos, plantas e animais totalmente exclusivos do Brasil. Toda essa biodiversidade, o clima, ajuda a potencializar todos os processos agroflorestais dentro do nosso território. E não é à toa que gringo gosta de vir para cá fazer ecologia. Lutar contra tudo isso é também tentar ir contra ciclos e processos que já vêm acontecendo e se consolidando por milhares e até bilhões de anos. Pois aqui já sabemos que é possível plantar todas as plantas juntas, mas conheceremos algumas diferenças básicas. A primeira delas é que nunca usaremos apenas um tipo de planta. Monocultura não é floresta. Na natureza, dificilmente você encontra lugares com apenas uma espécie que não tenha um dedinho do ser humano. E nunca se tem apenas uma espécie. E não, monodominância também não é monocultura. Outra coisa que faremos é também nos lembrar sempre, como dissemos no primeiro episódio da Terra, que o solo é vivo. E claro, aproveitar dos processos naturais, ou como a natureza absorve e acumula energia. Vocês já aprenderam no episódio passado como as camadas da floresta são importantes para esse acúmulo de energia. Hoje vamos falar como essas camadas se comportam no passar do tempo, acumulando mais e mais vida e energia. Esse sistema ele já tem a própria matéria orgânica dele só com as podas daqui. Eu já não preciso mais trazer matéria orgânica de fora, se eu não quiser. Não é uma perda de energia. Quando eu uso o adubo aqui, eu não estou jogando fora. É o contrário da agricultura convencional, seja orgânica ou não. Quando a gente aduba aqui, a gente pega 1 e transforma em 500. A gente não. A agrofloresta transforma. 1 em 500. Na agricultura convencional, seja orgânica ou não, a gente põe 1 e daqui a pouco tem 0,3. E daqui a pouco tem que botar 2, não mais 1. Cada planta, seja uma árvore, uma hortaliça ou uma frutífera, tem seu próprio ritmo, seu tempo de crescimento e de produção. Algumas crescem rapidamente, florescendo e frutificando em poucos meses, enquanto outras podem levar anos, até décadas, para atingir a maturidade plena. Nos sistemas agroflorestais, esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para criar um ambiente contínuo de produção e resiliência. Tudo tem um ciclo de vida específico, que vai desde a germinação até a produção de frutos ou colheita, e eventualmente a morte daquele ser. Por exemplo,
As hortaliças como alface ou rabanete crescem rápido e podem ser colhidos em 1 mês. Já as árvores como o abacateiro, o mogno ou a jatobá levam vários anos para atingir a fase de produção e de colheita. Esses diferentes ritmos naturais são usados nos sistemas agroflorestais para garantir que o solo esteja sempre ocupado e produtivo ao longo do tempo. O segredo é combinar plantas de diferentes tempos de crescimento e de produção para criar um sistema que funcione de forma contínua, onde sempre há algo crescendo, florescendo e sendo colhido. No contexto da sucessão agroflorestal, a colheita marca o fim de um ciclo produtivo, mas o sistema continua em evolução. Novas plantas começam seu ciclo de produção com plantas de ciclos mais longos esperando seu momento e que podem ser plantadas logo no início, junto das hortaliças, por exemplo, e ainda continuam seu desenvolvimento, contribuindo para a complexidade e produção contínua em uma agrofloresta. Assim como na sucessão ecológica natural, após a colheita, o sistema não para e se transforma. Uma nova etapa pode ser iniciada. Com planejamento adequado do plantio e um foco definido, as plantas continuarão a preencher os novos espaços dentro do sistema. Mesmo após a colheita, a planta pode continuar desempenhando funções ecológicas importantes, como proteger o solo, fornecer sombra ou abrigo para outras espécies, e até mesmo suas raízes mortas incorporam matéria orgânica no solo por dentro. De que vale imitar a natureza? Se só quero plantar minhas hortaliças. Nossa proposta de imitar a natureza é muito mais que estética ou filosófica. É uma forma de trabalhar em harmonia e fazendo parte desses mesmos processos naturais. Plantar hortaliças dentro de um contexto agroflorestal é reproduzir a lógica dos ecossistemas florestais, onde diferentes espécies convivem e se complementam. E nós, como seres de distúrbio, temos nosso papel dentro dessa orquestra verde. A natureza não trabalha na lógica da monocultura. Acreditamos que depois de alguns episódios, a ideia de trabalhar com a natureza parece um pouco mais clara. Além de toda a complexidade que foi acumulada em bilhões de anos de evolução, a vida tem uma mania em qualquer lugar que ela existe, em acumular mais vida e mais energia. O que vamos chamar então de sucessão, que usaremos na agrofloresta, é a mudança gradual de áreas naturais de um lugar simples para um lugar mais complexo, com novas espécies aparecendo e outras desaparecendo parcialmente ou por completo. Já conversamos sobre como visualizar e entender um pouco do seu espaço e da sua realidade de plantio. Aqui vamos continuar com essa análise do seu ambiente, um importante passo para selecionar as suas mudas e sementes. Por exemplo, em áreas maiores e que estão completamente limpas, usadas por muitos anos como pasto ou monocultura, que é também a realidade da maior parte das pessoas, eu mesmo tenho meu lugar onde metade era pasto e a outra metade monocultura de cana-de-açúcar. Nestes locais, o ideal seria começar com plantas mais capazes de sobreviver em áreas limpas, com pouco nutriente, muito sol direto e também muito vento. As plantas mais rústicas e algumas que nós costumamos chamar de ervas daninhas serão as primeiras a conseguir cobrir o solo, formando o que pode ser chamado de sistema de colonização, ajudando a estabelecer a vida, a infiltração de água e ar dentro da terra, começando a acumular energia do sol e matéria orgânica, o que deixa condições melhores para as plantas que virão no futuro, se tornando um sistema de acumulação. O solo está constantemente querendo ser floresta.
onde matéria e energia começam a se acumular, isso é uma floresta. Agora imagine o que pode ser feito se usarmos todo esse potencial. E o melhor, intensificando e acelerando os processos. Isso é a agrofloresta. E não se engane, as árvores do futuro que vão ocupar o lugar quando existir mais condições, o ideal é já ir plantando todas suas plantas logo no começo. Seja de semente ou uma muda que você colocou, ajudando da sua forma para a qualidade do solo, acumulando e acessando nutrientes diferentes até chegar ao que é chamado de clímax, ou sistema de abundância, que é quando o sistema está mais equilibrado dentro dos seus ciclos. Pensem que as primeiras plantas que aparecem já começam a soltar e afofar a terra, acumular nutrientes e principalmente o bloco básico da vida, o carbono. Algumas plantas conseguem fazer relações e contratos com fungos e bactérias no solo para conseguirem melhores e mais acessíveis nutrientes. E principalmente, tanto as raízes quanto os fungos e bactérias, quando morrem ou fazem as suas necessidades, disponibilizam esses nutrientes para mais e mais seres vivos. Os restos de diversos seres vivos contêm substâncias que, por exemplo, até nós gostamos de consumir. Desde o famoso humus, ou cocô de minhoca, até mesmo a mandioca, ou os frutos, que também são acúmulos de substâncias. Alguns para nutrir a semente, outros para atrair dispersores, igual a gente, ou proteger também as sementes. Se você não come, alguém come. Essa é a razão de seguir a sucessão ecológica dentro dos princípios da agrofloresta. Mesmo que você só queira hortaliças que precisam de muito sol, as raízes das árvores te ajudam dentro do solo, trazendo nutrientes e água que estão mais profundos e diversificando as redes vivas de raízes. As folhas também dessas árvores podem ser importantes para os seres vivos no solo, que só aumentam toda a riqueza da vida e mantêm todo tipo de nutrientes e substâncias que são importantes para as plantas sempre circulando. No passo da terra, nós dissemos que a cobertura, de diversas formas, ajuda a nutrir o chão e, claro, nossas plantas, e eliminando assim a necessidade do uso de adubo químico ou NPK no seu plantio. E agora eu adiciono mais um ponto importante dessa disponibilidade de substâncias. Manter e diversificar a vida dentro e fora do solo também são importantes. Um solo vivo só pode ser vivo se existir vida fora e dentro, o que gera mais vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida. As etapas da sucessão usadas em agroflorestas estão separadas dependendo do ciclo de vida de cada planta. Vamos deixar materiais de referências também no nosso site, mudafloresta.com. Vamos dividir as etapas da sucessão da forma mais encontrada quando se fala de agroflorestas. As pioneiras 1 e 2, as secundárias e as clímax. É possível encontrar tabelas com essas informações, onde cada planta ocupa dentro dessas etapas. O grande barato é realmente as grandes possibilidades que tem, porque quando você entende como funciona a sucessão natural vegetativa e coloca a produção de alimento nesse formato, que é a tecnologia natural que o planeta usa, a gente entra no mecanismo, numa sincronicidade com o planeta. Coloca então a produção de alimento para funcionar na engrenagem do planeta. Esse é o trabalho da abundância, para a gente chegar num estado de abundância, de reestruturar as terras de cultura do Brasil. Porque o Brasil é terra de cultura de ponta a ponta e a gente conseguiu em 50 anos degradar tudo. Então a gente tem condição de fazer um trabalho de em 20, 25 anos recuperar toda essa terra degradada do Brasil, produzindo alimento, 70, 80 toneladas por hectare ano de comida.
Até o sistema alcançar o clímax, onde será mais equilibrado, a agrofloresta passa por diversos processos que fazem parte dessa evolução, como plantas que não se adaptaram e vieram a morrer, ataques de pragas, plantas invasoras ou indicativas, desequilíbrio nutricional, entre outros. A partir do chamado de sistema de acumulação, as condições são perfeitas para as plantas de abundância, onde a diversidade e o fluxo de energia é quase um máximo. Essa é a nossa Amazônia, mas também é a nossa Mata Atlântica, que em comparação com a Amazônia tem mais espécies diferentes por metro quadrado. Um sistema abundante e diverso que produz e consome energia em equilíbrio. Na natureza, o distúrbio é parte do ciclo. Tempestades, ventos fortes, a queda de grandes e velhas árvores. O famoso besouro serrapau, cupins e até elefantes são exemplos de eventos que causam distúrbios em ecossistemas. Esses eventos, mesmo parecendo à primeira vista destrutivos, são essenciais para dar espaço ao novo, para renovar o solo, abrir clareiras para novas plantas e reciclar os nutrientes. Agora pense na gente, nós, seres humanos. Quando fazemos parte da natureza, um dos nossos papéis também é de causar distúrbios, de preferência com um toque de intencionalidade. Ao invés de um distúrbio aleatório ou natural, fazemos isso com um propósito claro: acelerar processos, aumentar a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, colaborar com o equilíbrio ecológico. A diferença é que, ao entender os ciclos da natureza e o foco do seu sistema, conseguimos usar esse papel de seres de distúrbio de forma construtiva no sentido da acumulação de vida. No caso deles, houve uma adubação inicial para dar viabilidade econômica para o sistema desde a implantação, mas a diferença é que, trabalhando desse jeito, em favor dos processos de vida, o cenário vai mudando, o ambiente vai melhorando progressivamente. Saber selecionar e entender o seu foco pode te ajudar na escolha de espécies com necessidades energéticas diferentes, e que pode ser importante até mesmo para quem tem gado, por exemplo. O gado não come apenas uma coisa. Existe o costume de somente selecionar o bom e velho capim, que existem diversas espécies. Mas existem outras plantas, como a leucena, por exemplo, que durante a seca, quando o mato morre, elas não morrem tão facilmente e podem ser uma ótima forragem para a alimentação do gado. E no verão, fazem sombras para proteger do sol escaldante. Muita gente acha que boi só precisa de grama e olhe lá. Mas lembre-se que é um ser vivo como nós e sentem frio, fome e calor. E animais saudáveis também produzem mais. Tudo isso de uma forma integrada e planejada para que, no fim das contas, sua agrofloresta seja produtiva e sempre diversa. Além disso, esse processo faz com que o solo se torne cada vez mais fértil e que o ambiente se autorregule. As pragas diminuem, a necessidade de insumos externos é praticamente zero e a própria natureza vai trabalhando junto com você. E é isso que torna esse processo tão fascinante. Não é só uma questão de plantar e colher. É entender que, ao seguir os princípios da sucessão ecológica, a gente se conecta com o ritmo natural da Terra, participando de um sistema muito maior e muito mais inteligente que está tudo interligado. Uma das grandes vantagens de combinar plantas com tempos de crescimento diferentes é que você cria um sistema agroflorestal dinâmico, sempre ativo. Enquanto colhe alfaces e mamões, as árvores estão crescendo. Quando as árvores frutíferas começam a produzir, você já tem uma colheita variada ao longo do ano, sem depender de apenas uma cultura. Esse planejamento
ajuda a evitar também que o solo fique parado e garante que o ecossistema se mantenha saudável e produtivo. Além disso, as plantas de crescimento rápido protegem o solo contra erosão e fornecem cobertura para que as de ciclo mais longo tenham tempo de crescer com menos competição. E o melhor de tudo é que, com esse conhecimento, conseguimos criar sistemas produtivos que respeitem o tempo da natureza, ao mesmo tempo que maximizam o uso da terra e garantem colheitas diversificadas e constantes. Seja uma hortaliça que cresce em semanas ou uma árvore que leva décadas, todas têm o seu papel e o seu tempo no grande ciclo da agrofloresta. Uma grande vantagem é que essa forma de trabalhar não é um pacote fechado. Uma vez entendida a lógica do sistema, o agricultor participa como um ser criativo e conduz o plantio de acordo com a sua necessidade ou a sua vocação. A gente vai colher a rúcula, vai colher o alface, vai colher o milho, depois vai colher a batata doce. E a gente depois decide, porque as bananeiras já vão ter crescido, os eucaliptos já vão ter voltado, a gente decide se a gente vai continuar fazendo horta naquele talhão ou vai entrar já no sistema de sombra, fruta e água fresca. Por exemplo, nessas roças aqui que foram as primeiras que eu fiz, a primeira que eu colhi foi a alface. No momento que eu colhi a alface, o brócolis já estava formado. E no momento que o brócolis sai, o mandiocal já está estabelecido. Como a gente faz essa sucessão de cultivos, a gente utiliza de uma forma mais inteligente esse recurso que a gente tem, né, que é a terra. Muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. E não se esqueçam de mandarem perguntas, que vai ser um prazer responder cada uma. E no próximo episódio, vamos abordar um dos temas mais importantes para quem trabalha com agroflorestas, o manejo. Vamos explorar como cuidar das diferentes espécies dentro do sistema, garantindo que cada uma desempenhe o seu papel e contribua para a saúde e produtividade da agrofloresta. Falaremos também da importância das podas, da produção constante de material orgânico e o que observar em cada fase do plantio para que tudo funcione em harmonia com a natureza e com você e suas necessidades. Então não perca o próximo episódio, porque entender o manejo é a chave para manter seu sistema agroflorestal em pleno funcionamento. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo, que só assim conseguiremos espalhar a palavra da floresta. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Muito obrigado. O indivíduo floresce quando o individualismo morre. Nadia Krupskaya.